Bem-vindo à savana africana, uma terra onde o silêncio nunca é paz e a beleza se esconde sob a sombra da sobrevivência. Aqui, a grama dourada balança sob um sol escaldante, enquanto a vida oscila sobre a lâmina de uma faca. Leões espreitam, hienas tramam. Cada respiração é uma aposta, cada batida do coração é um teste. Esta é a natureza em seu estado mais bruto, um campo de batalha de instinto, poder e estratégia. E neste confronto eterno, uma verdade prevalece. Apenas os mais ferozes sobreviverão. Pronto para testemunhar o selvagem, sem filtros, que a história comece. Sangue no vento. Uma reflexão renovada. Enquanto o crepúsculo lança sua última luz dourada sobre a vasta savana, a paisagem se incendeia com um tom carmesim, como se a própria natureza testemunhasse uma verdade ancestral. Mas essa beleza carrega um peso ameaçador. O ar, espesso com o cheiro seco de poeira e suor, também guarda algo mais sombrio, uma promessa não dita de violência. O sangue, embora invisível, parece cavalgar na brisa como um arauto silencioso do que está por vir. Não muito longe, um rebanho de búfalos move-se lentamente em direção a um poço. Seu ritmo é constante, mas seus sentidos estão aguçados. Cada orelha que se mexe, cada olhar cauteloso para o mato revela sua profunda familiaridade com o perigo. Esta terra não é só deles. É compartilhada, disputada e marcada por séculos de sobrevivência. Aqui, cada sombra pode esconder a morte. Naquela mesma sombra, os leões esperam. Não com rugidos ou caos, mas com um silêncio mais arrepiante do que o barulho. O dia inteiro eles espreitaram, esperando o momento certo sob o olhar impiedoso do sol. Agora, no silêncio fresco do crepúsculo, eles se preparam para atacar. Músculos tensionados como molas, seus corpos dourados se fundem com a grama alta. Não há hesitação em seus olhos. Não há espaço para dúvidas. A caçada de hoje à noite não é apenas sobre alimentar-se. É sobre provar algo primitivo, afirmar a dominância em um mundo onde hesitar significa fome, e um erro pode significar a morte. Mas o que torna este momento profundamente assombroso não é o ato de predação em si. É o contrato silencioso que predador e presa herdaram. Um contrato ditado pelos ritmos do selvagem. Os leões não odeiam os búfalos. Os búfalos não guardam rancor dos leões. Isto não é uma guerra de vingança, mas um ritual de existência. Uma necessidade brutal e elegante, onde a sobrevivência é conquistada a cada batida do coração. Testemunhar tal momento é sentir o pulso da própria terra, cru, espontâneo e profundamente honesto. A savana não finge, ela simplesmente é um teatro vivo de instintos onde vida e morte se entrelaçam não como opostos, mas como parceiros na eterna dança da natureza. E enquanto o vento continua a sussurrar pelas planícies, carregando consigo o cheiro do que passou e do que está por vir, somos lembrados disso. Mesmo no silêncio, mesmo na quietude, o selvagem está sempre falando. Um banquete interrompido, uma compreensão mais profunda de poder e instinto. A forma imóvel de um jovem búfalo, agora sem vida sobre a terra, marca o clímax de uma perseguição mortal. Os leões, tendo conquistado sua presa com esforço, iniciam seu banquete sombrio.
Os sons são crus e viscerais, carne rasgando sob mandíbulas poderosas, respirações pesadas de esforço, caudas se agitando em satisfação. Não é uma celebração, mas uma necessidade. Aqui, na selva, refeições nunca são garantidas nem relaxadas. Mas uma leoa não segue. Ela permanece, não por ganância ou fome, mas por dever. Aninhados ao seu lado estão seus filhotes, frágeis, dependentes e completamente indefesos. Ela se torna seu escudo, presa à carcaça não apenas por instinto, mas por obrigação maternal. Seu corpo pode doer da caçada, mas sua determinação permanece firme. Enquanto a noite se estende sobre as planícies e um sopro gelado assenta sobre a grama, ela mantém sua posição. No entanto, a serenidade do crepúsculo é enganosa. Além do véu da noite vêm sussurros, folhas perturbadas, o ritmo de patas contra o solo seco. Então vem o som inconfundível, risadas. Não o tipo alegre, mas o coro zombeteiro e calculado das hienas. Elas emergem como fantasmas. Primeiro algumas, depois um enxame. Olhos brilhando como brasas, narizes úmidos de antecipação. Estão confiantes, fizeram as contas. Uma única leoa, por mais feroz que seja, está em desvantagem e está presa pelo peso da maternidade. Este momento é mais do que um confronto territorial. É uma meditação sobre poder e vulnerabilidade. A leoa, embora predadora de topo, agora é guardiã antes de ser caçadora. As hienas, frequentemente caricaturadas como necrófagas, revelam sua genialidade estratégica. Elas não atacam de imediato, entendem que paciência, como força, é uma forma de domínio. Neste confronto silencioso mas carregado, vemos a simetria brutal da natureza. O banquete que começou em triunfo agora oscila à beira da perda. Os papéis se confundem. Predador torna-se protetor, oportunistas tornam-se agressores. E tudo sob uma lua silenciosa que observa, imparcial e eterna. Aqui, o selvagem ensina suas verdades mais duras, que sobreviver não se trata apenas de força, mas de timing, alianças e coragem para permanecer quando fugir não é uma opção. A defensora solitária, força além da luta. Em meio ao silêncio dourado da savana, uma leoa solitária mantém sua posição. Seus músculos vibram com tensão, seus olhos ardem não de medo, mas de determinação. Cercada por hienas que circulam, ela ruge. Não apenas para avisar, mas para declarar: estou aqui, e não cairei sem propósito. As hienas, encorajadas por sua quantidade, avançam com calma inquietante. Elas conhecem essa dança muito bem, mas ela também. O tempo parece parar. O confronto é menos um embate de garras e mais uma batalha de mentes. Então, com graça deliberada, a leoa faz o impensável. Ela recua. Não por medo, mas por sabedoria. Ela não vira as costas. Ela se move como uma rainha que se retira de uma batalha que não vale o trono. Seus filhotes se apertam ao seu lado, sua confiança inabalada. O que importa agora não é a carcaça deixada para trás, mas as vidas que ela carrega adiante. As hienas tomam o que resta, suas risadas caóticas perfurando o ar. Para elas, isso é uma vitória, mas das sombras, a leoa observa. Não derrotada, apenas à espera. Ela perdeu a caça, sim. Mas seus filhotes estão a salvo. Essa é uma vitória que nenhuma hiena pode reivindicar. Quando a poeira assenta e os necrófagos desaparecem, ela se ergue mais uma vez, guiando seus pequenos pela noite. Sem luto, sem pausa. Na selva, sobrevivência não é orgulho,
é propósito, e às vezes a escolha mais corajosa é se afastar. Em sua retirada, a leoa revela o tipo mais feroz de força, não a glória da conquista, mas o poder de escolher a vida em vez do ego. Esse é seu triunfo, não em sangue, mas em legado. O javali africano. Resistente, tenaz e corajosamente engenhoso. Entre as gramíneas ressecadas pelo sol nas planícies africanas, vagueia uma criatura frequentemente subestimada. O javali africano. Atarracado, briguento e indiscutivelmente resistente, o javali não foi feito para a beleza ou a velocidade, mas para a sobrevivência. Em uma terra dominada por predadores de topo, esse porco selvagem conquistou a reputação de um dos sobreviventes mais determinados da savana. À primeira vista, o javali pode parecer sem graça. Pelagem curta e eriçada, focinho achatado, presas curvas e orelhas agitadas. Mas sob sua aparência rústica, existe um conjunto de adaptações moldadas para condições extremas. Onívoro e oportunista, o javali consome de tudo: capim, raízes, frutas caídas e até mesmo carcaças ocasionais. Em tempos de seca, quando a comida escasseia e a terra racha de sede, ele usa seu focinho potente e pernas robustas para cavar o solo ressequido em busca de alimento enterrado. Mas alimentar-se é apenas metade da batalha. O javali precisa fugir constantemente de alguns dos caçadores mais formidáveis da África, incluindo leões, leopardos e hienas. Pode não ser mais rápido numa corrida direta, mas nem tenta sê-lo. Em vez disso, o javali emprega táticas evasivas astutas, correndo em zigue-zague com a cauda erguida, uma bandeira de sinalização para os outros do grupo seguirem. Esse caminho caótico pode lhe dar segundos preciosos, tempo suficiente para se esconder numa toca ou vegetação densa. Mas se encurralar um javali, não encontrará uma vítima passiva. Com uma explosão surpreendente de coragem, ele pode investir de frente. Suas presas curvadas para cima, muitas vezes com mais de um pé de comprimento, podem cortar e perfurar com eficácia chocante. Até leões podem sofrer ferimentos dolorosos de um javali que decide resistir. O javali africano é mais do que apenas presa, é um símbolo de determinação bruta. Sua sobrevivência não depende da força bruta ou da velocidade, mas de uma combinação afiada de coragem, instinto e adaptabilidade. Num mundo onde o tamanho frequentemente dita o poder, o javali prova que a verdadeira resistência assume muitas formas. E às vezes vem com presas. Na natureza selvagem da savana africana, a sobrevivência não é apenas uma questão de instinto, é um legado passado de geração em geração. E para os javalis jovens, esse legado começa com sua mãe. Ela é mais do que uma guardiã, é uma professora, uma estrategista e, quando necessário, uma defensora destemida. Desde o momento em que seus filhotes nascem, a fêmea do javali começa a moldar o caminho deles para a independência. Ela os guia pelos ritmos do selvagem. Como forragear raízes e tubérculos, onde encontrar água escondida durante períodos secos, e, acima de tudo, como perceber e responder ao perigo. Mas ela não entra em pânico ao menor farfalhar na grama. Em vez disso, ela pausa, avaliando a ameaça com precisão calma. Se o perigo aumenta, ela não hesita em lutar. Suas presas e sua determinação feroz são armas afiadas pelo instinto maternal. Por meio de seu exemplo, seus filhotes aprendem mais do que habilidades de sobrevivência. Ganham confiança,
Aos 6 meses, muitos já estão prontos para enfrentar o mundo sozinhos, armados com lições gravadas em seu comportamento pela observação diária e experiências compartilhadas. Embora javalis sejam forrajadores e defensores capazes, eles são práticos quando se trata de abrigo. Em vez de cavar suas próprias tocas, reutilizam buracos abandonados de orictéropos ou outros animais. E eles não entram de frente. Entram de ré, sempre encarando a saída, sempre alertas. É uma tática simples, porém brilhante, que permite observar o perigo mesmo enquanto descansam. À medida que a noite africana se aprofunda e o rugido dos leões ecoa pelas planícies, rebanhos de antílopes se aquietam, buscando segurança em números. Mas em uma toca silenciosa, uma mãe javali se enrosca em si mesma, seus filhotes aninhados ao lado. Ela não teme a escuridão. Conhece suas regras. Já as enfrentou antes e enfrentará novamente. Amanhã, novos desafios nascerão com o sol. Mas por agora, ela descansa, sempre pronta, sempre vigilante. Em sua força reside uma lição silenciosa. Que a maternidade na natureza selvagem não é apenas nutrir. É liderar com coragem, ensinar com propósito e permanecer firme diante da adversidade. O doutor da natureza. O notável papel do pássaro pica-boi. Em meio às vastas planícies africanas, onde rebanhos poderosos de búfalos, antílopes, rinocerontes e zebras cruzam os campos, um pequeno pássaro desempenha um papel desproporcional na ordem natural. Empoleirado com confiança nas costas desses animais imensos, está o pássaro pica-boi, frequentemente chamado de o doutor da natureza. Apesar de seu tamanho pequeno, esse pássaro exerce um papel crucial na manutenção da saúde de seus companheiros gigantes. O vínculo entre o pica-boi e seu hospedeiro é de benefício mútuo. Enquanto os animais maiores oferecem uma plataforma segura e suprimento constante de alimento, o pica-boi retribui o favor removendo meticulosamente parasitas da pele deles. Carrapatos, pulgas e outras pragas sugadoras de sangue são seu principal alvo, tornando esse pássaro um aliado essencial no controle de doenças e irritações entre os rebanhos. Mas chamar o pica-boi apenas de limpador seria um eufemismo. Esses pássaros são verdadeiras maravilhas da adaptação. Medindo apenas de 18 a 20 centímetros de comprimento, suas características físicas são perfeitamente ajustadas ao seu papel. Com pernas fortes e garras afiadas como navalhas, eles conseguem se fixar com firmeza na pelagem, mesmo enquanto o hospedeiro está em movimento. Seja galopando ou pastando, o pica-boi mantém sua aderência com precisão sem esforço. Sua aparência também é perfeitamente adaptada ao estilo de vida. Com plumagem marrom suave que se mistura ao ambiente, olhos vermelhos brilhantes que proporcionam visão aguçada e bicos finos e pontiagudos projetados para pinçar com precisão, eles são perfeitamente equipados para detectar e remover até mesmo o menor intruso enterrado na pele ou pelagem espessa. Além do serviço de limpeza, os pica-bois também atuam como sistema de alerta precoce. Sensíveis ao movimento e ao som, frequentemente alertam seus hospedeiros sobre perigos que se aproximam com seus chamados agudos, uma camada oculta de proteção que aumenta seu valor na natureza. Mas o relacionamento nem sempre é tão simples quanto parece. Estudos recentes mostraram que os pica-bois às vezes ultrapassam a linha entre úteis e nocivos. Enquanto se alimentam de parasitas, eles também podem bicar feridas abertas para mantê-las sangrando, garantindo uma fonte constante de alimento.
Esse comportamento borra a linha entre mutualismo e parasitismo. Um lembrete de que, mesmo nas parcerias da natureza, o interesse próprio muitas vezes impulsiona a sobrevivência. Além disso, sua influência vai além dos gigantes da savana. Ao reduzir a carga de parasitas e controlar indiretamente doenças, os pica-bois ajudam a manter o delicado equilíbrio ecológico entre as espécies de pastagem. Um rebanho mais saudável viaja mais longe, se alimenta por mais tempo e resiste melhor a infecções. Tudo isso impacta a dinâmica predador-presa e até mesmo a vida vegetal pelas planícies. Na grande sinfonia da savana africana, o pássaro pica-boi pode ser pequeno, mas seu papel está longe de ser insignificante. É um testemunho do brilho da simbiose, onde a sobrevivência e o sucesso são frequentemente o resultado de parcerias silenciosas forjadas no coração da natureza selvagem. E nessa harmonia, até mesmo a menor voz pode fazer uma grande diferença. Parceiros ou parasitas? O curioso caso do pica-boi. Nas vastas savanas da África, o pica-boi é uma visão comum sobre búfalos, girafas ou rinocerontes. Aparentemente, um ajudante leal arrancando parasitas. Mas esse pequeno pássaro esconde uma natureza dupla. Embora os pica-bois de bico vermelho e bico amarelo forneçam uma limpeza valiosa ao comerem carrapatos e pulgas, nem sempre são os aliados benevolentes que aparentam ser. Estudos revelam uma verdade mais sombria. Pica-bois já foram flagrados se alimentando de feridas abertas, bicando-as para que permaneçam frescas e sangrando. O que parece ser uma parceria vantajosa é, muitas vezes, uma estratégia alimentar calculada. Alguns animais até se tornaram espertos com esse truque. Búfalos agora balançam mais o rabo e rinocerontes se contorcem para afastar os pássaros. Esse comportamento desafia nossas ideias sobre mutualismo. O pica-boi não é apenas um ajudante. É também um explorador sutil, caminhando na linha entre simbiose e parasitismo. Na natureza, onde a sobrevivência é uma negociação diária, até mesmo os aliados têm motivos ocultos. O pica-boi, com seu oportunismo engenhoso, é um exemplo marcante das entrelinhas da natureza. Relacionamentos, como a sobrevivência, nunca são simples. O sentinela nas costas, guardiões da savana. No alto das planícies africanas, o pica-boi se empoleira não apenas como limpador, mas como um guardião vigilante. Esses pássaros de olhos afiados, frequentemente vistos agarrados a búfalos, girafas e antílopes, atuam como sistemas de alerta precoce, avisando seus imensos hospedeiros com gritos agudos quando predadores se aproximam. Para muitos animais com visão limitada, o chamado de alerta do pica-boi pode salvar vidas. Mas proteção não é sua única contribuição. Os pica-bois são notavelmente adaptáveis, prosperando em pradarias, margens de rios e savanas arborizadas. Vivem boa parte de suas vidas nas costas de grandes mamíferos, mas também bebem de poças e dormem em árvores quando não estão forrageando. Sua característica mais incomum: um gosto por sangue. Diferente da maioria das aves, os pica-bois conseguem digerir sangue, permitindo-lhes se alimentar de feridas quando os carrapatos são escassos. Esse papel duplo, como curandeiro e explorador, adiciona nuances à sua reputação. Hoje, no entanto, os pica-bois enfrentam ameaças crescentes de perda de habitat e medicamentos veterinários que envenenam suas fontes de alimento. Conservacionistas agora enfatizam sua importância ecológica, não apenas como controladores de pragas, mas como protetores das planícies. Na grande teia da vida, o pica-boi é um guardião pequeno, mas vital.
A ascensão dos filhotes de guepardo, das sombras às listras da força. À medida que a primeira luz do amanhecer se estende pela savana, começa uma jornada silenciosa, porém profunda. Uma guepardo fêmea, esguia e focada, avança para o novo dia com seus filhotes de 3 meses logo atrás. Seus pelos brilham com uma penugem suave, as manchas pretas pelas costas ainda tênues. Mas sob essas feições delicadas, arde o fogo precoce de predadores em formação. Cada filhote é um mundo à parte. Um avança com confiança imprudente, outro fica para trás, olhos arregalados de cautela. O terceiro imita a mãe, silencioso, atento, deliberado. Juntos, compõem uma sinfonia de personalidades emergentes, moldadas por instinto e pela escultura lenta da experiência. A mãe não é apenas provedora. Ela é professora. Suas lições não são faladas, mas demonstradas a cada agachamento, a cada movimento da cauda, a cada corrida calculada. Quando avista uma jovem gazela à distância, seus músculos se enrijecem em silêncio. Num borrão de precisão, ela ataca. Não há espetáculo, apenas a arte limpa e silenciosa da sobrevivência. Ela arrasta a presa para a sombra, não para si mesma, mas para seus filhotes. O banquete é tanto alimento quanto lição, mas alimentar-se não basta. Os filhotes devem aprender, por meio do movimento, da imitação e da brincadeira. Eles se espreitam uns aos outros, perseguem presas imaginárias e saltam com determinação desajeitada. Cada tombo aguça seus reflexos. Cada luta simulada aprimora seu tempo de reação. Esses não são jogos, são o alicerce da caça. À medida que os dias se tornam semanas, os filhotes enfrentam seus primeiros encontros com o perigo. Um chamado de alarme repentino de um pássaro próximo sinaliza a presença de um chacal. A mãe se enrijece, ergue-se e emite um rosnado baixo. Seu corpo protege os filhotes, que congelam, acionando seus instintos. É um momento fugaz, mas que ensina sem deixar marcas. A importância da vigilância num mundo onde eles não são os únicos caçadores. A família também aprende a se adaptar ao ritmo da terra. As chuvas vêm e vão, remodelando o terreno. Os rios transbordam, a grama engrossa, e as presas se tornam tanto mais abundantes quanto mais difíceis de rastrear. Os filhotes precisam reaprender o terreno, navegando por um labirinto de novos cheiros, trilhas frescas e os ventos sempre mutantes do selvagem. Eles se tornam mais esguios, mais fortes, mais rápidos. Seus movimentos, antes desajeitados, agora fluem com graça fluida. Então chega o momento para o qual toda mãe guepardo se prepara, mas nenhuma pode prever por completo. Um filhote de gazela pasta sozinho à distância. Nenhum sinal é necessário. Os filhotes, agora sombras treinadas de sua mãe, se espalham, olhos fixos, corpos baixos. Num surto de velocidade, fecham a distância. Elegantes, letais, certeiros. Desta vez, o abate é deles, a presa deles, a vitória deles. Da sombra, a mãe observa, não como salvadora ou líder, mas como testemunha de um marco. Seus filhotes não são mais apenas aprendizes, são caçadores. Neste momento, uma fronteira é ultrapassada. A inocência da infância desaparece, substituída pelo peso da independência. A ascensão dos filhotes de guepardo não é apenas uma história de velocidade. É uma de crescimento, mentoria e instinto despertado. O legado do elefante, sabedoria esculpida na poeira. No palco sem limites das pastagens africanas, onde nascimento e morte frequentemente compartilham o mesmo sopro, uma nova vida desperta. Um filhote de elefante,
minúsculo sob as pernas imponentes de sua manada. Embora envolto na segurança da família, o filhote não é mimado. Desde seus primeiros passos, a vida exige atenção, resiliência e aprendizado. Nesta comunidade em constante movimento, a proteção vem com propósito. A manada não apenas protege, ela ensina. Sob os olhos vigilantes de mães e tias, os filhotes são apresentados ao ritmo da sobrevivência. Eles atravessam rios, tropeçam e se erguem novamente, e aos poucos descobrem como usar sua ferramenta mais versátil, a tromba. Ela se torna seu canudo, sua mão, sua arma. Com ela, vão beber, forragear, brincar e um dia se defender. Um banho de lama é mais do que diversão. Esses banhos refrescantes revestem a pele contra o sol escaldante e afastam insetos picadores. Mesmo nos momentos de aparente alegria, há função. Sempre há propósito. Mas nenhum lugar é seguro por muito tempo. Um elefante adulto precisa consumir até 150 quilos de vegetação por dia. Árvores são desfolhadas, gramíneas achatadas e poços visitados numa busca constante por sustento. Essa migração incessante molda mais do que a terra, molda os próprios elefantes. Os jovens caminham por quilômetros, construindo força e conhecimento a cada passo. Cada jornada se torna uma lição, cada curva na paisagem uma memória gravada. À noite, a vasta savana parece silenciosa, mas o verdadeiro silêncio nunca vem. O rugido distante de leões, o som de cascos e o vento entre a grama alta lembram todas as criaturas de seu lugar no ciclo. Os elefantes descansam brevemente, em pé ou deitados próximos, sempre alertas, com as orelhas sintonizadas às vibrações da terra. Nessa dança grandiosa e ancestral da sobrevivência, os elefantes transmitem mais do que genes. Eles transmitem julgamento, compaixão, memória e resiliência. Seu legado não é apenas de tamanho ou força, mas de resistência, inteligência e da dignidade silenciosa de uma criatura que se lembra de onde esteve e ensina os jovens a encontrar o caminho adiante. Lama, memória, eternidade. Onde brincar se encontra com sobreviver, o amanhecer rompe sobre as planícies africanas. A luz dourada cintilando na superfície do rio, enquanto a manada de elefantes chega. Para os filhotes, é um momento de alegria pura. Eles correm para a água com entusiasmo desajeitado, espirrando, escorregando, aprendendo. Isso é mais do que brincadeira. É preparação. Cada tropeço ensina equilíbrio. Cada respingo faz parte da formação. No centro desse momento está uma das ferramentas mais notáveis da natureza: a tromba do elefante. Com cerca de 40 mil músculos individuais, é uma obra-prima de precisão e força. Os filhotes se atrapalham com as suas, usando-as para engolir água, alcançar comida ou disparar jatos de lama com alegria. Com o tempo, essa tromba se tornará um instrumento vital, essencial para a sobrevivência numa paisagem que exige resiliência. As mães nunca estão longe. Com movimentos treinados, elas cobrem seus filhotes com camadas protetoras de lama, uma armadura natural contra o sol e os insetos. É um gesto de cuidado, mas também de instinto transmitido por gerações. Suas enormes orelhas, batendo lentamente, ajudam a regular a temperatura corporal, mas diante do perigo, se erguem e se alargam, transformando-se em escudos que tanto alertam quanto protegem. Por um breve momento, o mundo está em paz. Nessas pausas sagradas, os elefantes não são apenas uma manada, mas uma família, um laço em movimento e respiração, moldado por memória, sabedoria e conexão.
Cada gesto, de um empurrão gentil a um murmúrio grave, carrega significados além das palavras. É nesses pequenos rituais compartilhados que sua cultura vive. Mas a paz na savana é sempre temporária. De repente, um estrondo profundo rasga o ar. 2 elefantes machos surgem, suas formas imensas travadas em um confronto primordial. Presas se chocam, a poeira se ergue e o chão treme sob seu peso. Não é mera agressão, é dominância, direitos de acasalamento, a linguagem da idade adulta escrita com força. Os filhotes observam de longe, absorvendo mais uma lição esculpida pela própria natureza. Enquanto o sol se põe no horizonte, tingindo a margem do rio de tons âmbar, a manada segue adiante. O dia trouxe alimento, proteção, brincadeira e aprendizado. Cada passo longe do rio carrega mais do que pegadas. Carrega conhecimento, passado silenciosamente da mãe ao filhote, do rio à poeira. Essa é a vida do elefante, moldada pela lama, ancorada na memória, guiada pela maternidade. E enquanto a manada desaparece no crepúsculo, o rio permanece. Não apenas uma parada na jornada, mas um capítulo de sua história coletiva. A vigília da girafa. Graça na copa das árvores, força na quietude. Em um mundo governado por dentes, garras e velocidade, existe uma criatura que reina não pela agressão, mas pela elegância e perspectiva. Erguendo-se acima das planícies douradas da savana está a girafa. A torre de vigia da África. Com pernas tão longas quanto a altura de um homem e pescoços que alcançam o topo das árvores, as girafas vivem em um reino que poucos outros conseguem acessar, o dossel. À primeira vista, parecem gentis, até desajeitadas, deslizando lentamente pela terra como esculturas vivas. Mas não se deixe enganar por sua presença serena. As girafas são sentinelas, vigilantes, conscientes e sempre atentas. Sua altura lhes proporciona uma visão panorâmica do perigo muito antes que este alcance o rebanho. Um movimento de orelha, uma paralisação repentina, e a mensagem é clara: algo se move no mato. Ao se alimentarem no topo das acácias, as girafas pastam onde outros não conseguem. Suas línguas longas, ágeis e azul escuras se enrolam habilmente em torno dos galhos espinhosos para arrancar as folhas mais tenras. Ainda assim, alimentar-se não está isento de riscos. Predadores como leões sabem que girafas nem sempre conseguem correr rápido o suficiente para escapar, especialmente os filhotes. E por isso, as girafas permanecem alertas. Cada gole de água é um teste de tempo, cada passo é calculado. Mas, se encurralada, a girafa revela sua arma secreta. Um único coice bem direcionado de suas pernas musculosas pode esmagar o crânio de um leão ou quebrar ossos. Ela não ataca com frequência, mas quando o faz, a savana se lembra. Sua sociedade é solta, porém conectada. As fêmeas formam grupos de creche onde os filhotes se reúnem e aprendem sob a vigilância coletiva das mães. Os machos vagam sozinhos ou lutam de forma leve em batalhas de pescoços, testando força com arcos graciosos e oscilantes. Ao anoitecer, quando as sombras se estendem pela terra e os predadores começam a se agitar, a girafa não foge. Ela simplesmente ergue um pouco mais a cabeça, escaneando o horizonte com olhos calmos que já viram a dança da sobrevivência por gerações. Numa terra que frequentemente recompensa a força bruta, a girafa prospera com graça, consciência e a força silenciosa daqueles que se mantêm firmes e enxergam longe.
reino da hiena. Inteligência, hierarquia e o poder da alcateia. No silêncio dourado da savana africana, nem toda força vem do tamanho ou da brutalidade. Algumas das criaturas mais complexas e astutas caminham aqui não com poder solitário, mas em grupos cuidadosamente coordenados. Entre elas estão as hienas malhadas, animais muitas vezes incompreendidos, mas incomparáveis em sua habilidade estratégica e sofisticação social. Longe da caricatura de necrófagas sem cérebro, as hienas são estrategistas mestras, caçadoras habilidosas e estão entre os mamíferos mais inteligentes das planícies. Seus cérebros, em proporção ao tamanho do corpo, são maiores do que os dos leões, e seu comportamento reflete essa vantagem cognitiva. Elas se comunicam por meio de uma linguagem vocal rica, uivos, risadas, grunhidos e gemidos, que transmitem informações sobre posição social, perigo e intenção. Cada som tem um propósito, e dentro da alcateia, cada movimento é calculado. No coração da sociedade das hienas reside um matriarcado intrincado. As fêmeas dominam a hierarquia, maiores, mais fortes e mais assertivas que seus equivalentes machos. As fêmeas de mais alta posição comem primeiro, escolhem as melhores tocas e passam seu poder para as filhas. Essa estrutura é mais que tradição. É uma vantagem evolutiva que assegura continuidade e estabilidade dentro do clã. A caça é uma forma de arte coletiva. Enquanto um leão depende da força e do silêncio, as hienas usam resistência e coordenação. São corredoras de longa distância, capazes de perseguir presas por quilômetros sob o sol implacável da África. Quando o alvo começa a se cansar, o clã aperta sua formação. Algumas cercam pelos flancos, outras empurram o animal adiante. Cada membro consciente de seu papel, cada ataque sincronizado como uma manobra militar. Suas mandíbulas, entre as mais fortes do reino animal, destroem até os ossos mais espessos, garantindo que nenhuma parte da presa seja desperdiçada. Mas as hienas também são oportunistas adaptáveis. Se os leões abandonam uma carcaça, as hienas avançam sem hesitação. Se as chances forem favoráveis, desafiam até mesmo um predador dominante, usando número e ousadia para tomar o que acreditam merecer. Sua coragem não nasce da arrogância, mas da estratégia. Um senso aguçado de quando avançar e quando recuar. As jovens hienas não aprendem apenas por instinto. Desde os primeiros dias na toca comunal, elas são imersas num mundo de lições, como lutar, como interpretar sinais, como reconhecer autoridade. Sua educação é constante, rigorosa e impiedosa. Quando se juntam aos adultos, não são apenas sobreviventes, são contribuintes habilidosas para o poder do clã. Testemunhar uma alcateia de hienas em ação é ver a inteligência da natureza em funcionamento. É um lembrete de que a vida selvagem favorece não apenas os fortes, mas os astutos, os unidos e os incansáveis. No teatro da vida selvagem africana, a hiena não desempenha um papel secundário, mas central, moldando o equilíbrio de poder e redefinindo o que significa governar não com músculos, mas com mente. Da poderosa leoa protegendo seus filhotes à astuta alcateia de hienas, do esperto pica-boi à imponente girafa. Cada criatura aqui desempenha um papel vital nesta sinfonia indomada da sobrevivência. A savana africana é mais do que um campo de batalha. É uma história viva e pulsante de instinto, resiliência
e sabedoria não dita. Se essas histórias selvagens despertaram algo em você, não deixe que a jornada termine aqui. Siga-nos para mais verdades cruas e maravilhas não contadas do coração do selvagem.